Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do segundo CBT Online, segunda edição do Congresso Brasileiro de Traders Online realizado pela YouTrading, mais um grande evento para vocês sobre o mercado financeiro, conhecimento e formação gratuita, formação financeira gratuita. Uma grande honra poder conversar com vocês hoje, poder palestrar. Eu sou o Rodrigo Rebeck e o nosso assunto de hoje será como analisar os fundamentos econômicos, então os 4 principais pilares do cenário macroeconômico, que são o PIB, a inflação, o desemprego e a taxa de juros, tá certo? Então vamos lá galera, vamos começar. Rapidamente aqui uma apresentação minha. Eu sou formado em propaganda e marketing com MBA em gestão empreendedora de negócios. Já faz quase 6 anos que eu sou trader, que eu opero diariamente no mercado. Tenho interesses, sempre tive interesses em economia e política, nesses 2 principais assuntos, e acredito que isso acabou levando ao desenvolvimento do meu estilo operacional focado no positioning, tá? Que são as operações de longo prazo. Então já tentei fazer scalping, já tentei fazer day trade, não combinou muito com o meu estilo operacional, com o meu perfil, com o meu psicológico, tá? Hoje eu toco essas 2 profissões em paralelo, então eu também trabalho bastante com marketing e propaganda e faço os trades em paralelo, tá? Então até por isso eu despendo também muito tempo do meu dia voltado para o marketing, então não teria como eu conciliar minha rotina sendo um day trader, tá certo? Então acabou culminando aí com o meu perfil, com o meu estilo de operações, com a minha rotina, com o meu trabalho, acabei desenvolvendo, me sinto melhor e tenho melhores resultados no positioning, tá certo? Então vamos lá galera, primeira pergunta que eu faço aqui para vocês e que muitos de vocês já devem ter feito essa pergunta ou ouvido essa pergunta, é aquela história, Trader precisa ser economista? Então, pessoal, na minha opinião, não, tá? Até vocês viram aí, eu não tenho formação em economia. Porém, você ter uma noção básica, pelo menos, te fornece uma base de conhecimento sobre o assunto, tá? E isso pode culminar com ferramentas novas, ferramentas mais avançadas para o trading, ajudando no seu operacional, nas suas ordens. Traz também interação com os principais assuntos, ajudando na tomada de decisão, tá? Então o trader que tem uma noção de economia, ele acaba não ficando tão alienado dos principais assuntos do mercado e isso ajuda, tá? Eu vou mostrar para vocês mais para frente como que eu concilio a análise fundamental com a análise técnica, tá? Então esses 2 fatores, esses 2 tipos de análise ajudam bastante. E por fim, são temas indissociáveis, ou seja, eles não têm como caminhar de forma separada, tá? O trader não precisa ser um ultra especialista em economia, mas não tem como um trader bem sucedido não saber nada sobre o assunto, tá? Então até aqui como exemplo, trazendo um pouquinho fora do mercado financeiro, seria um exemplo de um personal trainer ou de um nutricionista, tá? Um profissional desses fora de forma. Então, se eles trabalham com a forma física, com a boa forma, com a saúde, seria discrepante, não teria como, se eles não tivessem uma boa saúde, o corpo em ordem, então seria discrepante também no nosso ramo aqui um trader não saber nada de economia, ficar totalmente alienado desse assunto, tá? Outra questão importante aqui que eu preciso ressaltar para vocês é justamente essa briga que pode acontecer algumas vezes, análise técnica versus análise fundamental, tá? Então, na minha opinião, elas podem caminhar juntas. Tem analista técnico que não quer saber de economia e tem analista fundamental que não quer saber de gráfico, tá? Eu acho isso desnecessário. Eu acho que quanto mais a gente souber, quanto mais conhecimento nós tivermos em ambas as áreas, maior a nossa probabilidade de acerto das operações, tá? Ambas as análises, elas se completam, tá? Elas ajudam a nortear a nossa negociação, nos ajudam a identificar uma provável direção do mercado
E também seria um desperdício de repertório se a gente simplesmente se recusasse a aprender uma dessas análises, tá? Como eu disse anteriormente, quanto mais conhecimento, maior as nossas chances de acerto, ok? Então, pessoal, antes da gente começar os 4 principais assuntos, não tem como não falar para vocês do calendário econômico, tá? Então, a gente precisa ficar de olho nesse calendário. Eu vou explicar para vocês rapidinho o calendário que eu uso, como que ele funciona, tá? Então, alguns pontos que a gente precisa ficar atento, tá? Deixa eu passar para vocês antes aqui do calendário, depois a gente volta para esses 4 tópicos. Então, deixa eu puxar aqui, já deixei separado para vocês, pessoal. Eu costumo usar o calendário econômico do site da Investing, tá? Então, aqui marcando para vocês, ó, o site é br.investing.com, tá? Por que eu costumo utilizar o calendário econômico da Investing? Então, primeiro ponto, tá? Para a gente achar ele, a gente vem aqui, ó, notícias, tá certo? E a gente escolhe aqui, ó, calendário econômico, tá? Então, voltando para vocês, ó, br.investing.com, notícias, ok? Calendário econômico, tá? Clicou nele, vai para o calendário econômico. Então, o calendário econômico ele traz as principais notícias do dia de negociação dos principais países ou blocos, tá? A gente tem também muitas notícias importantes da zona do euro. Eu separei aqui para vocês um exemplo de sexta-feira que nós tivemos a taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Então, um dos pontos bacanas que eu uso da Investing, ó, eu vou clicar aqui, vou escolher abrir em uma nova guia, tá? Principalmente para quem está começando, isso faz muita diferença. Porque esse site, ele traz uma explicação da notícia em português, tá? Então, nós temos vários sites também que trazem o calendário econômico em inglês, mas a não ser que se você tenha um bom conhecimento ou seja fluente, você pode se atrapalhar tentando interpretar no inglês. Então, a gente tem a Investing, é um site bacana, bem completo, que traz uma explicação da notícia em português, tá? Isso, ao longo do tempo, conforme vocês forem acompanhando essas notícias de alto impacto, então sempre lá, estou na dúvida, como é que funciona a taxa de desemprego? Clicou em cima da notícia, leu a explicação em português, ao longo do tempo vocês vão se familiarizando com o calendário econômico, tá certo? Já adquirindo então um conhecimento um pouco maior de como interpretar essas notícias, ok? Traz também aqui, ó, a divulgação atual, a projeção, a prévia, tá? Traz também um histórico gráfico aqui, ó, de como foi essas notícias nos últimos anos. Aqui a gente tem a taxa de desemprego dos Estados Unidos, ó, desde meados de 2012. Então a gente consegue ter um histórico aí de 5 anos de análise da taxa de desemprego, tá? Então fica bem bacana para vocês, ó, aqui a tabelinha também com as notícias anteriores, tá? Então, para ir se familiarizando aos poucos. Outra coisa interessante que vocês precisam saber é ajustar sempre o fuso horário. Então, aqui, ó, ajusta sempre o fuso horário do calendário com o horário da sua cidade, onde você está, tá certo? E aqui nos filtros, ó, eu vou clicar para vocês em cima dos filtros. A gente pode escolher os principais países que a gente quer receber notícia, tá? Coloca aqui, ó, exibe apenas o tempo, ele vai mostrar a hora que vai sair a notícia, e eu seleciono aqui 2 e 3 cabeças aqui, a cabeça do touro, tá vendo? Que são as notícias mais importantes. Então, o que tem apenas uma cabecinha, eu não escolho, tá? Eu já vou direto para as mais importantes. Você aplica, ó, esse filtro, já dá uma selecionada no calendário econômico nas principais notícias. Então, por exemplo, na sexta-feira, ele já deu uma peneirada aqui para a gente, algumas notícias da Libra, tá? Algumas notícias do Brasil. Depois nós tivemos aqui, ó, o payroll, tá certo? Payroll saindo bem acima. Depois a taxa de desemprego e tudo assim, ó. Clicou em cima da notícia,
vai explicar. Por exemplo, cliquei aqui em cima do payroll, ele já traz uma breve explicação de como é essa notícia, o que funciona. Eu vou abordar o payroll com vocês daqui a pouco, tá? Mas só mostrando essa funcionalidade do site, galera. Então, bem interessante, tá? Para interpretar o calendário econômico, vocês não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. Tem que acompanhar todo dia para vocês perceberem quais são as notícias de alto impacto, quais são as notícias que movimentam mais o mercado, as que são mais esperadas, tá? As que não têm tanta relevância assim. Ao longo do tempo, vocês vão se familiarizar com esse cenário e ficarem mais aptos para poder interpretar, tá certo? Então vamos voltar para a nossa palestra aqui. É importante, então já expliquei o que é o calendário, como que ele funciona. Questão dos fusos horários é muito importante, tá? Para vocês não perderem o ponto de divulgação de determinado dado. Quando eu comecei no mercado eu me atrapalhava um pouco com o fuso horário, então às vezes eu chegava atrasado para a notícia ou adiantado para a notícia, então eu ficava esperando, poxa, não vai sair tal dado, e era daqui a 2, 3 horas, ou então eu chegava, já tinha saído. Então se atentem para esses detalhes aqui do fuso horário, tá? Em eventos de alto impacto, geralmente nós temos explosões no mercado, como é o caso do payroll, tá? Então as notícias aí mais importantes, geralmente o mercado se comporta com agressividade, com volatilidade para um dos lados, tá? Outro ponto muito importante, até deixei em negrito aqui para vocês, é a questão da manipulação dos dados, tá? Infelizmente nós temos isso, elas ocorrem com muita frequência, tá? Principalmente nos dados divulgados. As prévias dos dados também confundem muito o nosso operacional, porque você já fica com viés de alta ou de baixa baseado na prévia, e na maioria das vezes o mercado sai, o dado sai para o lado contrário. Tá? Então vocês têm que ficar muito atentos, muito espertos com a questão de manipulação do mercado, tá? Infelizmente nós traders, pessoas físicas que negociamos pequeno, nós vamos saber dos dados na hora que eles ocorrem ou horas depois do que eles ocorrem, que a gente consegue fazer uma interpretação. Mas a realidade é que os grandes bancos, os grandes players, eles já têm acesso a essas informações, tá? Com certa antecedência. Então as próprias agências de notícia também estão envolvidas, tá? Então a ideia deles é acabar confundindo a grande maioria do mercado, para que eles possam pegar os movimentos aí na hora das explosões de acordo com as informações que eles já sabem, tá? Então uma dica para iniciantes é ficar de fora até adquirir conhecimento, então até vocês se especializarem um pouco mais com o calendário econômico, se acostumarem com essas principais notícias. E muito importante para todos, tá? Não queiram adivinhar os dados, tá? Não queira ir no chute baseado em algum palpite, em alguma previsão, porque alguém acha uma coisa ou você viu que fulano comentou de tal coisa em tal site, em tal notícia. Não. Esperem os dados saírem para vocês fazerem as projeções, as análises, tá? Espere o mercado se comportar, ele dá um rumo para um dos lados, para ficar mais fácil da gente entender todo esse cenário. Bom, vamos então agora, pessoal, para o nosso primeiro assunto importante da palestra, que é o PIB. O PIB nada mais é do que o Produto Interno Bruto, tá? Ele é um dos principais indicadores macroeconômicos e tem como objetivo quantificar a economia de uma região ou país em um determinado prazo, tá certo? Geralmente ele é medido em trimestres, tá? Se vocês verem em algum lugar a expressão quarters, tá? Então os quarters é a expressão que os americanos usam para denominar os trimestres, tá? Então um quarto de ano, um trimestre. E o PIB também pode ser medido em anos, tá? Uma questão importante aqui dos comparativos, nós temos que considerar as sazonalidades, tá? Então sempre comparar
determinado período com um período equivalente. Então, por exemplo, o último trimestre, que é o Natal, então geralmente se compara o último trimestre com os últimos trimestres dos anos anteriores, tá? Porque geralmente é um trimestre mais aquecido, principalmente pelas compras de Natal, tá? Principalmente nos Estados Unidos, o primeiro trimestre geralmente é um pouco mais fraco. Queda, né? Como aqui no Brasil também, começo de ano, uma série de contas para pagar. Lá nos Estados Unidos a gente teve aí invernos muito fortes alguns anos atrás. Até a gente teve o caso de uma nevasca em Nova York, tá? Então isso tudo até atrapalha a produção, o consumo, o varejo, tá? Então não teria coerência a gente comparar o primeiro trimestre com o último, onde existe uma grande probabilidade do último trimestre, né, devido aí ao fim de ano, ser muito melhor, ser muito acima do que o primeiro trimestre. Por isso que a gente tem que ter esse padrão de comparação, tá certo? Então aqui um exemplo, tá? Vamos supor que um país fosse um trabalhador. Então o PIB desse país durante um ano seria como se fosse toda a renda do trabalhador durante esse ano. Então a gente pode colocar aqui, ó, salários, comissões, bônus, extras, bicos, negócios, etc. Então, ou seja, tudo que conseguiu arrecadar em um determinado período, tá? Então o PIB mede os produtos e serviços de determinado período. Bom, aqui galera, nesse pequeno gráfico que eu fiz para vocês, para a gente ter uma noção do fluxo circular de renda, ou seja, a economia está sempre girando, tá? O dinheiro nunca para, tá? Então só para a gente passar aqui rapidinho, galera, nós temos as empresas, tá? As empresas, elas pagam os salários dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que fornecem, né, a mão de obra para a produção de produtos e serviços, tá? O dinheiro dos trabalhadores geralmente vai para as famílias, tá? Essas famílias, elas compram produtos e serviços, elas pagam impostos ao governo e elas pagam seus compromissos com os bancos, sejam através de dívidas, por exemplo, financiamento de carro, financiamento de casa própria, empréstimos pessoais, ou mesmo para investimento, tá? Investimento em renda fixa, LCI, LCA, uma série de fatores, tá? Tudo esse relacionamento com os bancos. Na ponta aqui dos produtos e serviços, tá? Existe a cobrança de impostos que vai para o governo, tá? E a venda de produtos e serviços gera lucro para as empresas e o ciclo continua, tá? As empresas também têm compromissos com o governo, pagam seus impostos ao governo e também seus compromissos com os bancos, tá? Seja para investimento, para câmbio, para pagamento de dívidas, de financiamento de frota, financiamento de maquinário, instalações, etc, tá? E também existe a relação do governo com os bancos, tá? Então o governo faz empréstimo dos bancos, os bancos pagam impostos ao governo, fornecem empréstimos, etc. Então esse diagrama aqui serve para a gente ter uma noção da economia, de como que é o fluxo da renda, tá? Que ela nunca para. Então é bacana vocês memorizarem, é um quadro simples, mas muito intuitivo, para vocês terem essa percepção do movimento do dinheiro. Bom, outra característica do PIB são justamente os ciclos econômicos, tá? Que assim como os gráficos, assim como os mercados que nós operamos, os ciclos econômicos se desenvolvem em altas e baixas, tá? Os ciclos aqui em altos e baixos. Então vamos supor, um período de recessão, como que a gente vive agora no Brasil de forte crise, geralmente ele vem acompanhado de manobras para uma recuperação da economia, tá? Isso acontece através de apoio dos bancos centrais e do governo. Uma das ferramentas é a redução de juros, que a gente tem acompanhado nos últimos meses, a queda da Selic, tá? Manejo dos impostos também,
está em tramitação uma reforma tributária no país, para justamente aqui, ó, aumento dos gastos, ou seja, aumentar o poder de compra, tanto da população, como também aliviar um pouco os impostos das empresas, tá? Essas ferramentas aqui de política monetária, elas começam a estimular o crescimento, tá? Crescendo vai gerar mais investimentos, tanto em infraestrutura, mão de obra, cursos de formação, investimentos em equipamentos, etc. Tá? Aumentando o crescimento, aumentando os gastos, aumentando os investimentos, a gente tem um aumento da renda também, tá? Aí chega num ponto que a economia está tão aquecida que chega num gargalo, ou seja, o que aquele determinado país consegue produzir, tanto de produtos como de serviços, ele é consumido pela sua população, ou seja, tudo que a gente pode fazer está sendo consumido. Então aí chega um outro processo que se chama de inflação, ou seja, os preços começam a subir para que seja contido esse excesso de consumo, tá? Seja equilibrada essa questão da oferta e da demanda e da própria infraestrutura. Então vamos supor, uma empresa fabrica 100 mil itens por mês e todos esses itens são vendidos. Então, por exemplo, a empresa ela começa a cobrar 2x pelo preço de cada item, ela inflacionou o seu produto, ela vai faturar mais, através desse faturamento maior, ela consegue investir em infraestrutura para de repente fabricar 200 mil itens e atender essa demanda, tá certo? Então esse processo de alta ele vai até um certo ponto, que aí chega ali no limite, né, da curva de equilíbrio e a gente volta de novo num processo de recessão, tá? Então um exemplo aqui que a gente teve no Brasil recentemente foi a questão da bolha imobiliária. Então alguns anos atrás a gente teve um boom de imóveis, né, de plantas, projetos, lançamentos na planta, empreendimentos, etc. E tudo que fazia vendia, tudo que ia construir vendia, todo mundo empregado, a renda estava mais alta, tinha menos desemprego, então o poder de compra da população era maior, então tudo que fazia vendia. Aí chegou num ponto que o preço do imóvel foi subindo tanto, né? Aquela demanda diminuiu um pouquinho também, e a gente entrou em crise, ou seja, o poder de compra da população diminuiu. Nós tivemos o quê? Uma estagnação do setor. Ou seja, tinha um excesso de imóveis disponíveis no mercado, a um preço inacessível para a maioria da população. Então esses imóveis ficaram empacados, a gente teve uma redução do número de lançamentos de empreendimentos, tá? Uma queda dos preços também para equilibrar o setor, essa curva, e daqui a alguns anos, né, o Brasil saindo dessa crise aí, pode ser que o mercado de imóveis volte a se aquecer, tá certo? Aqui, galera, um quadro bacana para vocês. Então, as maiores economias globais, tá? Então aqui a gente tem do lado esquerdo a lista do FMI, o Brasil ocupando a 9ª posição, do Banco Mundial, o Brasil na 7ª posição, e das Nações Unidas, o Brasil na 7ª posição também, tá? Então o Brasil é uma potência, é um país grande, populoso, com um PIB interessante, tá? Nós temos um mercado financeiro aqui, né, da Bovespa, que agora é a B3, não é o maior mercado do mundo, mas é um mercado muito interessante para especulação, para operação. Então o Brasil tem potencial. Tem potencial, sendo bem administrado, a gente pode crescer, pode figurar aí entre as principais economias do mundo, tá? Então aqui, galera, vamos lá. Como fazer a leitura do PIB, tá? Então a leitura do PIB é básico, quanto maior o PIB, melhor, tá? Porque ele pode indicar um aquecimento econômico, tá? Então o PIB crescendo significa que a economia está aquecida, maior poder de compra, tá? Pode aumentar a inflação, aumentando a inflação,
uma ferramenta do Banco Central, isso do Brasil, do Fed, do Banco Central Europeu, do Banco do Japão, qualquer banco, tá? Uma ferramenta para conter o aumento da inflação, para conter um pouco esse aquecimento econômico, é justamente o aumento dos juros, tá? Aumentando-se os juros, nós temos uma valorização da moeda daquele país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos agora a gente teve recentemente o aumento dos juros. Então, assim, investimentos em renda fixa nos Estados Unidos, eles são mais interessantes, porque no longo prazo eles vão render mais, ou seja, os investidores precisam de dólar para fazer investimento em renda fixa. Então, os juros americanos subindo, existe uma valorização do dólar, tá? Isso é uma cadeia, tá, galera? Vocês vão ver aqui, ó, a hora que eu terminar de passar por esses 4 assuntos, vocês vão ver que eles estão interligados, tá ok? Então, a gente precisa ter essa noção macroeconômica. Mais uma vez aqui para vocês, atenção aos comparativos entre trimestres e anos, tá? Então, como eu falei para vocês, por exemplo, às vezes sai o dado do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Ele sai bem abaixo do quarto trimestre do ano anterior, mas mesmo assim o dólar disparou. Aí você pensa e fala, poxa vida, se o PIB do primeiro trimestre saiu abaixo do PIB do quarto trimestre, ou seja, era para desvalorizar o dólar. Mas lembre-se que, geralmente, os PIBs são comparados em trimestres. Talvez o PIB desse primeiro trimestre tenha sido muito superior ao primeiro trimestre do ano passado, tá? Então, vocês têm que ter essa noção de saber fazer o comparativo entre os períodos respectivos. O PIB é uma notícia de alto impacto, então ela pode trazer bastante volatilidade ao mercado, tá? Aos nossos gráficos aí durante as operações. Vamos lá, pessoal, para o nosso segundo assunto agora, a inflação, tá? Então a inflação, ela é um aumento no nível geral dos preços em uma economia, sustentado ao longo do tempo, por um período, tá? Ela é medida por institutos de pesquisas através de índices, então uma cesta de produtos, tá? Aqui no Brasil nós temos o índice de inflação medido pela FGV. Em outros países são outros institutos que fazem essa medida, tá? A inflação ela ocorre em todos os setores e acontece um fenômeno que a gente chama de repasses, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a matéria-prima ficar mais cara, os fabricantes vão ter que embutir esse custo na venda dos seus produtos aos varejistas, tá? Se os varejistas pagaram mais caro o produto, eles têm que vender mais caro ao consumidor final. Então, assim, qualquer processo inflacionário que aconteça no meio da cadeia, ele vai refletir nos próximos setores, tá? Culminando aí no bolso do consumidor final. Não tem jeito. Alguns fatores determinantes que a gente tem é a oferta e a demanda. Então, esse daí é o principal. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês que acontece muito nas commodities é o caso do petróleo. Então, nos últimos anos nós estamos tendo, né, um excesso de produção de petróleo, ou seja, tem mais produto disponível do que o seu interesse de consumo. Então, um excesso de oferta com uma baixa demanda, a gente pôde ver o petróleo mergulhando aí, né, saindo de mais de $100 o barril entre 2013 e 2014, chegou a bater menos de 30, né? Acho que foi 28, 25, alguma coisa assim, depois corrigiu lá para os 50 e agora está mais ou menos nesses patamares, tá? Um outro fator determinante que pode contribuir para a inflação são justamente os custos de produção, ou seja, impostos e tecnologia. Vamos supor que o governo ele aumente os impostos de um determinado setor, tá? Então as empresas elas vão ter que vender mais caro para cobrir essa tributação. Esse preço vai refletir no produto final.
Outro ponto também, questão de tecnologia. Vamos supor que um setor precise se modernizar em termos de equipamentos, de tecnologia, de computação, de programas, de sistemas. Vai ficar mais caro o seu processo produtivo e, logicamente, vai ficar mais caro o produto ou serviço que essa empresa fornece no mercado, culminando lá para o consumidor final. Alguns efeitos colaterais da inflação. Ela pode ser ruim para os investidores, porque uma inflação alta, se você aplica em renda fixa, tá? Dependendo de quanto for, você tem que descontar a inflação. Então vamos supor, no ano eu apliquei a 10% ao ano, a inflação estava em 4%, foi para 7%, então o seu lucro líquido aí descontado na inflação seria de 3%, tá? Então o seu investimento rendeu menos, ok? Ela pode aumentar a taxa de juros, como já comentado aqui com vocês, acaba sendo uma ferramenta do Banco Central para conter o aumento dos preços, para conter o consumo e aumentar a taxa de juros para tornar mais caro os empréstimos, ok? Ela pode influenciar o momento da compra, demandando tempo e esforço. Então vamos supor que você queira comprar um imóvel, tá? Voltando aí o exemplo do imóvel. Então vamos supor, começou a ficar tudo caro, pode ser que você pesquise mais lançamentos, mais empreendimentos, talvez um imóvel não na região central da cidade, mas na periferia pode ser mais barato, ou em alguma cidade vizinha, tá? Então ela influencia diretamente o momento da compra, pode gerar também uma espiral de salários e preços. Então vamos supor, isso daí todo mundo já está familiarizado, né? Então a gente tem a inflação anual e chega a um ponto que os sindicatos todo ano pedem os reajustes salariais para a categoria, ou seja, eles querem um reajuste de salários capaz de acompanhar esse aumento dos preços, tá? Então muito simples. Então o João ganha um salário X que ele entrega para a Dona Maria, que é dona de casa, e chega uma hora que a Dona Maria começa a reclamar que aquele dinheiro não dá mais para ela pagar as contas, para ela fazer o mercado, para ela pagar a escola, tá? O João reclama com o José, que reclama com o fulano, com o ciclano, toda a categoria acaba ficando descontente com o salário, o sindicato entra em ação para haver esse reajuste, tá? E por fim, a gente não pode esquecer que hoje nós temos a concorrência global de mercados, tá? Então a globalização. Um exemplo que eu dou aqui para vocês é a China, onde a mão de obra da China é muito barata, então assim, grandes potências costumam fabricar na China, tá? É muito barato você fabricar na China e vender no mundo todo. Então assim, se você consegue fabricar por um preço menor, você consegue ser mais competitivo no mercado, vendendo seu produto por um preço mais barato e mais acessível a uma parcela maior da população, tá? Então a China aí é a grande fábrica do mundo hoje, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. A inflação também, galera, ela pode trazer alguns extremos para nós, que são alguns fenômenos importantes, tá? Então, por exemplo, a deflação é uma queda continuada no nível geral de preços, ou seja, quando a taxa de inflação cai abaixo de zero, tá? É uma situação que pode aumentar o desemprego, diminuindo a renda da população, tá? A deflação indica, então, desaquecimento. Um exemplo que eu dou para vocês é a Europa nos últimos anos, tá? Então, que a gente vê aí todas as manobras do Banco Central, redução de juros, uma série de manejos aí que eles fazem para aquecer a economia de novo, tá? Um outro extremo é a hiperinflação, que seria uma inflação fora de controle, considerada a partir de 50% ao mês, tá? Ela leva a um declínio rápido do valor da moeda, então esse desejo de se desfazer do dinheiro, tá? Buscando trocar o dinheiro por bens, a busca por acúmulo de bens. Então vamos supor, o que aconteceu no Brasil alguns anos atrás, né? Quem já tem aí na casa dos 30 anos pode se lembrar.
A gente teve no final da década de 80 uma inflação muito alta no Brasil. Então, assim que o trabalhador pegava seu salário, ele já ia direto no mercado, já fazia a compra, ou já arrumava o carro, já comprava o que ele queria, porque assim, se ele ficasse com aquele dinheiro na mão, dali uns dias ele ia perder o poder de compra. Então, ocorria essa busca, né, de trocar o dinheiro por bens, tá? Para você não ficar perdendo tempo, perdendo o seu poder de compra, tá? E essa situação é péssima para o desenvolvimento da educação financeira, tá? Então, acaba gerando aí os consumistas, a pessoa que compra por impulso, sem planejar, sem avaliar se realmente precisa, tá? Prejudica aí na formação de cidadãos mais inteligentes em termos financeiros. Vamos lá, galera. Então, quando vocês verem aí alguma divulgação da inflação, como que a gente faz a leitura da inflação, tá? Então, quanto maior a inflação, melhor. Por quê? Porque pode indicar um aquecimento econômico, ou seja, uma inflação elevada pode levar o Banco Central a aumentar os juros. Aumentando os juros, fica mais interessante investimento em renda fixa, porque no longo prazo vai render mais. Então pode ocorrer uma valorização daquela determinada moeda, tá ok? A inflação ela é parametrizada através de metas de inflação, que é acompanhada mês a mês. Então o Banco Central ele acompanha se a inflação está dentro da meta ou não, tá? Para poder tomar suas atitudes, suas providências para controlar o mercado. A inflação é uma notícia de médio impacto e ela pode trazer uma volatilidade alta se houver muito desvio padrão. Ou seja, galera, se a inflação sair, aquele determinado dado sair muito fora da média, a gente pode ter uma sacudida forte no mercado, tá ok? Uma sacudida interessante aí para cima ou para baixo. Vamos lá, galera, para o nosso terceiro pilar agora da nossa palestra, que é a questão do desemprego, tá? Então ele é muito importante porque pode indicar aquecimento econômico, tá? Uma queda de produção, ela é igual a um desemprego maior, tá? Ou seja, as empresas fabricando menos, oferecendo menos produtos e serviços é porque elas estão vendendo menos. Se elas estão vendendo menos, elas faturam menos, ou seja, elas precisam diminuir a sua folha de pagamento para continuar com o balanço equilibrado, continuar atuando no mercado, tá? Também envolve aqui o desemprego, ciclos econômicos. Então quanto maior a renda de uma determinada população, maior o seu consumo, ou seja, quanto mais dinheiro disponível no bolso das famílias, maior o consumo que elas poderão ter, tá? Então pode comprar carro, pode viajar, a criançada pode estudar em escola particular, sobra mais dinheiro para o mercado, sobra dinheiro para reformas, eletrodomésticos, vamos trocar de carro, uma série de coisas, tá? Nós temos também no cenário do desemprego o payroll, tá? O payroll é uma das notícias mais importantes do mês e pode influenciar a política monetária do Fed, tá? Então o payroll, ele traz aí para a gente, o payroll nada mais é do que folha de pagamento dos Estados Unidos, tá? É uma leitura do número de contratados no último mês, tá? Então o payroll sai toda primeira sexta-feira de cada mês. Como eu disse para vocês, folha de pagamento geral de todas as empresas não agrícolas, tá? É uma notícia de alto impacto que geralmente traz explosão no mercado, tá? Ela pode direcionar a política do Fed. E a leitura que a gente faz do payroll é que quanto maior, melhor. Por quê? Quanto maior for o payroll, é porque nós temos mais pessoas empregadas. Mais empregados, maior salário, maior renda, tá? Aumentando a renda, aumenta o consumo, que pode aumentar os investimentos. Isso tudo culmina com o aumento da inflação. Aumentando a inflação, o que o Banco Central faz?
ele aumenta os juros para equilibrar a economia. Aumentando os juros, nós temos a valorização da moeda, porque vocês já sabem que no longo prazo, investimento em renda fixa vai render mais, ok? E para a gente fazer a leitura do desemprego, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, fala aqui Estados Unidos, pessoal, porque é a maior economia do mundo, é o dado mais importante, tá? Mas vocês vão ver que o desemprego, ao longo do calendário econômico do mês, ele sai aí em diversos países, sai na zona do euro, sai na zona no Brasil, etc. Então, o desemprego nos Estados Unidos, ele sai também toda primeira sexta-feira do mês, juntamente com o payroll, tá? Nós temos uma situação aí que abaixo dos 5% da população, né, de desemprego da população, é considerado aí pleno emprego, ou seja, toda a força de trabalho ativa está empregada, todas as pessoas em condição de trabalhar estão empregadas, tá? Abaixo desses 5%, que é a situação que a gente vive aí nos Estados Unidos, já desde o comecinho aí de 2016, tá? Então, os Estados Unidos aí há 1 ano e meio em pleno emprego, é justamente aquelas pessoas que estão de licença maternidade, ou afastadas por algum problema de saúde, ou procurando um outro emprego, tá? Então, assim, é um percentual da população que está desempregada temporariamente, tá? Mas não que falta emprego para eles, é por uma situação momentânea. Pode o desemprego também direciona a política do Fed, e a leitura do desemprego é diferente do payroll, tá? Prestem atenção aqui, ó. O desemprego, quanto menor, melhor, tá? Por quê? Um menor número de desempregados significa que nós temos mais pessoas empregadas, tá? Maior a renda, maior o consumo, maior o número de investimentos, que culmina com aumento da inflação, aumento dos juros, valorização da moeda, tá? Mesma leitura, tudo culmina no mesmo fim, tá certo? Vamos lá, pessoal, para o nosso último pilar, a taxa de juros, que já comentamos ao longo de toda a palestra, né? Então, a taxa de juros é uma política monetária dos bancos centrais, tá? A taxa de juros, ela é norteada, ela é definida, ela é direcionada pelas metas de inflação, ok? Então, os juros podem afetar o preço das moedas, títulos públicos e demais instrumentos financeiros interessantes para o investimento em renda fixa, tá? Eu volto a frisar para vocês. Juros elevados proporcionam um rendimento maior no longo prazo em renda fixa. Taxa de juros, ela serve para trazer um equilíbrio econômico. Então, por exemplo, na inflação, se nós temos um crescimento rápido, nós temos um aumento da taxa de juros para tornar o crédito mais caro, desacelerar, ou seja, conter o poder de compra, tá? É uma situação que acontece atualmente nos Estados Unidos. E no caso de uma recessão, nós temos uma estagnação econômica, que o governo vai lá, o Banco Central influencia através da redução da taxa de juros para tornar o dinheiro mais barato, ou seja, aumentar o poder de compra da população, aumentando o consumo e os investimentos, tá? Foi a medida que os Estados Unidos adotou na crise do subprime em 2008, tá? E é o momento que o Brasil passa atualmente, tá? Vocês podem acompanhar aí as reduções constantes da Selic. A nossa Selic estava aí no ano passado em 14,75% ao ano, tá? Então, super interessante para a renda fixa. Eu li na semana passada que a expectativa para o final desse ano é que a Selic esteja em 8,75%, tá? Então, um corte aí em 1 ano e pouco vai dar, né, um ano e meio mais ou menos, um corte aí de metade, né, da taxa de juros do Brasil. Justamente para quê? Para tornar as coisas mais baratas, facilitar o empréstimo, facilitar o financiamento, tá? Aumentar o poder de compra da população e ajudar a sair da crise. Como que a gente faz a leitura
da taxa de juros, galera. Então ela sai a cada 40, 45 dias, tá? Temos que ficar de olho no calendário econômico que ele traz isso para nós, que é a reunião de política monetária do Fed. Então, quanto maior a taxa de juros, melhor, porque juros mais altos rendem mais em renda fixa. Isso traz uma valorização da moeda daquele país ou bloco, tá? Taxa de juros aumentando, ela transparece para nós uma economia fortalecida, bem estruturada, tá? Ela pode despertar investimento estrangeiro e se tornar interessante nos investimentos de longo prazo, tá? Então, por exemplo, a gente tem o caso dos Estados Unidos. Na teoria e pelas classificações de risco que a gente tem, é o país ou que seja um dos países mais seguros do mundo para investimento, tá? Então, os Estados Unidos, situação de pleno emprego, economia aquecida, inflação subindo dentro das metas, tá? Taxa de juros aumentando. Todos esses fatores podem despertar o interesse de investimento estrangeiro no país, tá? Por isso a busca por dólares para investir lá em renda fixa. Agora eu trouxe aqui para vocês, galera, alguns exemplos de operações de longo prazo, tá? Um pouquinho do jeito que eu opero. Então, no dólar ien, uma posição compradora e teve duração de 2 meses, tá? Para vocês, ganho total de 850 pips. Fiz entradas aí na retração 23 e 38 de Fibonacci, tá? Esse é o gráfico diário que vocês estão vendo. Então, um total de 6 ordens. Ali, vou ler para vocês fundamentos econômicos. Então, quando eu operei, né, quando eu fiz esse trade, os Estados Unidos seguiam com a sua economia se fortalecendo a cada dia dentro das metas de inflação, situação de pleno emprego, após anos, né, de flexibilidade para se recuperar do subprime, aumentos das taxas de juros, etc, etc, etc. Então, todo esse cenário aí, fundamental positivo para o dólar. O gráfico, tá? Análise técnica, ó, região de suporte na retração de Fibo, culminando com a análise fundamental, validou a minha entrada na posição compradora para fazer esse trade aí de longo prazo, tá? Uma outra aqui do euro-dólar, uma posição também que eu montei aqui, um total de 3 ordens, em zonas de suporte diário ali, principalmente no 0,525, tá? Do euro. Então comprei ali na região de suporte. A gente teve a notícia do payroll, essa foi de março, tá? Então eu peguei aí toda essa explosão que nós tivemos para cima. Uma posição aqui no ouro, tá? Então compra no ouro também, região de suporte, ó, região de suporte semanal, ali perto dos 11,95, tá? Um ganho total de 280 pips, 12 dias comprado no ouro, o mercado esticou bem, eu peguei aí um pouco mais da metade do movimento. Posição compradora, galera, no dólar real, tá? Então, fundamentos, né? Quando eu operei, tive 28 dias de duração nessa operação, foi em março também. Naquela época, saiu as afirmações de mais 2 aumentos na taxa de juros do Fed ao longo de 2017, que tenderia a fortalecer o dólar, né? Culminando com essa grave crise do Brasil, os preços estavam numa região de suporte ali, ó, fiz a segunda compra, foi no 3,10, tá? O preço oscilou um pouquinho, depois deu uma esticada forte, ganho aí de 65 pontos. Mais uma comprada aí no euro-dólar, ganho total de 200 pips. Então, 2 ordens, né? Compra no suporte diário ali também na região de 6,5, né? 1,0650. Nós tínhamos ali uma linha de tendência de alta, região de suporte, tá? Fundamentos econômicos dessa operação foi interessante, porque eu encerrei essa posição antes das eleições da França, né, que seriam naquele final de semana que a ordem estava aberta. Então tinha aquela ocasião se ia para o segundo turno, se não ia. A França é a segunda maior economia do euro, atrás apenas da Alemanha. Então estava toda aquela dúvida a respeito das eleições. Fiz a minha compra,
tá? Análise técnica, análise fundamental, o mercado andou, eu saí. Depois a gente teve os resultados das eleições. Mais uma aqui interessante, galera. Então, outra compra no dólar ien, tá? 36 dias comprado no dólar ien, bastante paciência, bastante calma. Compra na região de suporte ali do 110, tá? Destaquei para vocês ali, ó, swap positivo, tá? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos é maior que a do Japão. Então, a cada dia que você fica comprado no dólar ien, você ganha os juros, tá? Você ganha o swap a seu favor. Então, olha lá. A operação teve um lucro de 160 mais 4 dólares aí de permanência do swap, tá certo? Mais uma posição do ouro aí, 210 pips, 12 dias, tá? O ouro aí ele anda mais rápido, né? Ele anda bastante menos tempo também, né? Região de suporte ali, ó, a gente pode ver claramente uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes. O mercado desceu, corrigiu, chegou na região de suporte, comprei, esperei com paciência, o mercado andou a meu favor. Mais uma posição comprada aí no dólar australiano, tá? Então a gente tem um triângulo simétrico aí no semanal. Chegou na região de suporte ali no 73, né? Por ali 73, 74,5 eu comprei, 27 dias também de operação, tá lá o lucro, 2 ordens abertas, swap positivo também nesse trade, porque a taxa de juros da Austrália é maior que a dos Estados Unidos, tá? Então aqui aconteceu a mesma situação que aconteceu no dólar ien, aconteceu aí no AUD USD. Mais uma aqui no dólar ien, também com swap positivo, tá? Conciliando aí, galera. Então, né, na análise fundamental, a economia americana forte. Na análise técnica, o mercado corrigiu, chegou em região de suporte, validando compra. Por fim, galera, já estamos chegando ao final da nossa palestra. Esse livro aqui é uma sugestão de leitura, tá? O que você precisa saber sobre economia. Tem a capa do livro aí, um breve resumo. É um livro muito legal, eu já li várias vezes. É uma economia descomplicada, sem aquele economês, né, com uma série de dados difíceis aí para a gente interpretar. Então é um livro muito legal, ele vem com uma série de exemplos, é um bate-papo mesmo do autor para facilitar o nosso entendimento sobre economia. Uma dica legal para vocês, quem tiver mais interesse pode procurar esse livro aí, que a leitura é muito boa, vale a pena. Quero fazer um convite aqui também no final para vocês, galera, para curtir a minha fanpage, tá? Market News, o convite para curtir aí no Facebook. Então é uma página que traz notícias, análises, artigos, opiniões, curiosidades, alguma coisa sobre educação financeira. Eu sou fã desse assunto de educação financeira, sempre que possível eu abordo alguma coisa nesse sentido, bastidores do mercado financeiro, enfim, é uma página aí para gente que é trader, para gente que é apaixonado pelo mercado, um prato cheio, tá? Eu tenho também uma newsletter informativa, geralmente toda semana ou a cada 15 dias eu mando para minha lista de e-mails cadastrados, tá certo? Então, quem quiser receber, sempre também com esses assuntos relacionados ao mercado, então quem quiser receber, escreve para mim, tá? Escreve para mim, ó, o e-mail é marketnews01@gmail.com. Escreve lá, ó, eu quero receber a Market News, eu vou cadastrar o seu e-mail no mailing da Market News, tá? E de presente para vocês, ó, um bônus, tá? Já vou responder com um bônus também, que é uma estratégia para operar o payroll nos pares majors, tá? Então, nos principais pares de moedas aí, vocês já vão receber uma apostila que ela traz uma estratégia explicada de como vocês podem operar, tá certo? Então é isso, galera. Encerrando aqui a minha participação no segundo CBT Online, foi uma honra para mim poder participar desse evento.
Espero poder ter ajudado vocês aí com um pouco do conhecimento que eu tenho, pelo menos para poder esclarecer esses principais assuntos econômicos, para que esse calendário econômico, essas notícias de alto impacto que saiam, não peguem vocês de surpresa e que ao longo do tempo vocês saibam interpretá-las, tá? Interpretá-las a favor do trading de cada um. Tá certo, galera? Grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos. Bons trades!